Fala pessoal, boa noite. Muito boa noite para todo mundo que tá chegando. Mais uma live, bate-papo. Deixa eu ver se o áudio tá saindo aqui. Deixa eu ver se a galera tá tudo assistindo a gente. Vamos tentar já aqui abrir. Ai, vai. Deu certo. Vou só tentar abrir a nossa live no Instagram aqui e eu já começo a bater um papo com vocês. E hoje a gente vai ter um assunto top, né? A gente vai conversar sobre produto lucrativo, produto que dá dinheiro. Ai, minha live no Instagram não startou. Aguenta aí que já vai dar certo. Tá com a paciência de vocês. Enquanto o pessoal já vai chegando, preparando as perguntas de vocês. Deixa só essa pixingueira startar aqui. Preparei tudo, mas é assim mesmo. A galera já vai chegando ali. Bom, enquanto isso aqui vai funcionando, ó, a galera já tá chegando e já finca o dedo nesse like, né? Já se inscreve no canal. Aqui. Pega aí, pixingueira. Atualizei o aplicativo aqui para fazer as lives. Já viu? Sempre tem que dar um BOzinho. Ver se ela starta ali agora. É assim, ao vivo, né? De gravazinho. Liga, liga, liga. Haja paciência, né? Vai ter paciência, que a gente é paciente. Aí, enquanto isso, vocês vão chegando. Vou atualizar aqui de novo. Enquanto isso, vocês já vão deixando as perguntas de vocês. Tentar conversar com vocês aqui, dando uma conferida nessa atualização para ver se está certo. A gente vai tentar falar hoje, vai tentar nada, né? Vai falar sobre nichos em porcelanato. Certo, amigo? Alteração? Não. Vamos falar hoje sobre nichos em porcelanato, né? Custo do nicho porcelanato, margem de lucro, falar um pouquinho de estratégia de vendas, falar um pouquinho do nosso curso online, como está o nosso curso online, a quantas andas. Quem está acompanhando nossos stories viu que essa semana a gente gravou, mandei muitos stories, e essa semana a gente conseguiu começar e terminar as gravações do nosso curso online de nichos em porcelanato. Foram 3 dias intensos de gravações, então não é um projeto pequenininho, simplesinho. Aí, meu filho, pronto, a nossa live no Instagram agora já está startando. Aí deixa só o pessoal começar a chegar ali também, aí eu falo para todo mundo. O pessoal deve estar acompanhando também lá no Facebook. Facebook faz não dá muito moral. Quem dá moral aqui é a galera no nosso YouTube, né? YouTube velho de guerra aqui. É gente boa. Bom, beleza. Estamos lá no Instagram também, ativos lá no nosso Instagram. E agora a gente pode começar a nossa live oficialmente. Só fazer mais uma configuraçãozinha aqui. Rapaz, aqui é assim. Eu quero pôr o chat do Instagram aqui para a galera participar bonitinho com a gente. Ok? É isso aí, ó. De tela, WhatsApp, beleza. Agora tá funcionando direitinho. Muito boa noite, começando de novo aqui. Vamos fingir que nós está começando agora. Boa noite para todo mundo que tá chegando. Se não é inscrito no nosso canal do YouTube, finca o dedão nesse like aí já, se inscreva, porque nosso canal é repleto de muito conteúdo. A gente fala de confecção de bancadas, nichos, fala de empreendedorismo, muito assunto bacana. E hoje a gente vai falar sobre nicho em porcelanato. É lucrativo? Não é? O que dá para fazer para vender, qual que é o custo, qual que é a margem de lucro. Vamos embora falar um pouquinho deste produto que eu, na minha opinião, é um produto que pode tirar você do sufoco. Ele pode começar como uma renda extra para você. Talvez você tem já seu emprego, está lá assalariado, está vivendo só do seu salário seco, sabe aquele salário que mal está dando para pagar as contas e não está sobrando para você comprar uma roupa nova, para você trocar de carro, qualquer coisa ali.
você vai aprender, né, vai investir num segmento que você vai gastar pouco para começar a trabalhar com isso, vai ter baixo custo de investimento com material, com insumos, e vai ter uma boa margem de lucro. Nicho porcelanato, ele vai te proporcionar isso. O custo do nicho é muito barato para a gente confeccionar. Eu não sou muito de responder comentários no YouTube, também nem é porque a gente quer, eu queria poder responder, mas se eu responder eu tenho que responder todo mundo, então eu evito, porque hoje eu ainda não tenho esse tempo. Logo a gente está montando equipe para poder responder. Mas em um dos meus vídeos, alguém comentou lá, eu acho que foi até um vídeo que eu fiz passo a passo de uma bancada gastando R$125, se eu não me engano. Onde que 125 é o custo de material da forma que eu usei para fazer aquele produto. E a pessoa ficou indignada que tinha gente que vendia uma bancada daquela por R$1.000. Com certeza. E a única eu fiz questão de responder, porque a pessoa tem que entender que o valor do custo de material não é o que o cliente está comprando. O cliente está comprando a mão de obra especializada para confeccionar esse produto. A gente não entra em intriga com o cliente para ficar debatendo, questionando o que ele acha ou deixa de achar. Então a gente tem que achar por si só e entender a questão de custo. Você vende mão de obra. Você não está vendendo porcelanato, você não está... Claro, você pode até ser uma pessoa igual, vamos pôr no meu caso, eu coloco às vezes o material como revenda. Mas eu não sou revendedor de porcelanato. Eu apenas faço assim um trâmite onde o cliente não precisa tirar o tempo dele para gastar com isso, para gastar com essa questão de comprar porcelanato. O que eu quis dizer no comentário da pessoa é que o cliente paga pelo custo, pelo o trabalho do profissional fazer. Então, o custo para se fabricar um nicho, ele é muito barato. Eu posso te dizer que se você está comprando bacana, que se você está sabendo comprar porcelanato aí, vamos pôr uma peça de porcelanato 70 por 70. Alguém sabe me falar quanto custa um porcelanato 70 por 70? Uma peça. Você só precisa de uma peça de um porcelanato 70 por 70 para você fazer um nicho em porcelanato. Não, vamos colocar um maior aqui, né? Não, tem que ser o 70 por 70, que muita gente não vai ter acesso, talvez, a um 1,20 por 60, né? Vamos tentar alcançar a maioria das pessoas. Quanto custa uma peça de porcelanato 70 por 70 de valor padrão, valor básico, valor de R$30 o metro? Você já fez essa conta? Você já tirou tempo para saber quanto que essa peça custa? Você sabe como calcular isso? Vamos lá. Vamos fazer aqui, vamos pegar a nossa calculadorinha aqui e vamos fazer junto. Você tem que ter essa curiosidade, tá? Ó, uma peça 70 por 70, você põe lá, ponto 70 vezes ponto 70. Ela tem 0,49 centímetros em metro quadrado de porcelanato. Um porcelanato de R$30 o metro, é fácil de achar, não é? Porcelanato 70 por 70, aí R$30 o metro, você vai conseguir achar facinho. Você não precisa nem estar comprando ponta de estoque. Vezes R$70. Essa peça de porcelanato te custa... 70 da onde? Foi 30, né? E põe 70. Ela te custa R$14,70. Então vamos pôr, ela te custa R$15. É o preço dessa peça de porcelanato para você. Uma pessoa que já sabe fazer nicho, que trabalha com isso, que ele vai tirar o tempo dele, o dia, porque eu tenho que calcular o dia de serviço dele, então deixa eu anotar aqui para não esquecer, R$15 na nossa mesa aqui. Uma pessoa que vai gastar o seu dia de serviço fazendo nicho, eu te falo que se ele se é do ramo, ele tem a obrigação de fazer 4 nichos por dia. É sua obrigação, se você já é profissional, se você tem entendimento ali, se você sabe mesmo fazer, estou falando de quem vive disso, não é de quem faz de vez em quando ou de quem está começando. Quem está começando talvez vai dar conta de fazer um nicho por dia, talvez nem faz um. Quem está já um pouquinho tempo tentando, está conseguindo fazer seus 2, mas um profissional da área, ele tem a obrigação de dar conta de fazer 4 nichos por dia, trabalhando em horário comercial, tá? Não é para começar de madrugada e parar de noite, não. Então, se ele faz 4 nichos por dia, quanto é um dia de serviço hoje básico? De um pelo outro. Entre a região que o cara ganha R$100 por dia e a região que o cara ganha R$300 por dia, vamos rachar a diferença aí, vamos pôr um dia de R$180. Você não pode pôr mais que isso porque a gente vai atribuir a margem de lucro aqui. 180. Vamos pegar um dia de 180, dividir por 4 nichos.
Então, cada nicho que você confecciona, de mão de obra sua, ele custa R$45. 45, vou anotar aqui, igual, mais os R$15 de porcelanato, deu R$60. Mais, o nicho gasta uma lata de massa plástica, R$10. Deu 70. Vamos fazer uma matemática aqui de arredondamento, para a gente não ter que ficar aqui decidindo quanto que custa o rebolo, quanto que custa o disco. Se eu aumentar R$30 aqui, sendo que eu estou falando de proporção, com certeza você não vai gastar tudo isso para fazer um nicho. Você gastou R$100 para fazer esse nicho, que custou. Você sabe quanto que você vai vender, em média, um nicho desse hoje no mercado aí? Você pode vender, se você está fazendo um nicho caprichadinho, arrumadinho, para vender para o consumidor final, tá? Eu não estou falando de revenda para depósito, estou falando para o consumidor final. Um nicho 60 por 40 hoje, ele está na média de 250 a R$300, um nicho desse. Se você vende um nicho desse por por R$200, você já teve 100% de lucro. Você teve o seu dia de serviço e teve o dobro ainda, né, do material e mão de obra. Você vendeu por 300, você já imagina a sua margem de lucro. Essa é uma conta que poucas pessoas fazem. O nicho em porcelanato, ele é o produto mais lucrativo que você vai conseguir fazer, porque ele é o de mais baixo custo. Se você coloca um borda-diamante, por exemplo, ali, você tem um custo bem mais reduzido que isso. Se você aumenta o seu tempo, a sua produção, tipo 5 nichos, seu lucro é maior ainda. Então, quando você vai definir quanto você vai vender, por quanto você vai vender o seu nicho, a gente falando de nicho aqui, você tem que entender primeiro quanto você gasta para fazer esse nicho, quais são as suas despesas e quanto você quer ganhar. Qual que é a margem de lucro que é interessante para você? Quanto que você quer ganhar no final do mês? Olha, eu acho que uma pessoa hoje, acho não, tenho certeza, uma pessoa que trabalha hoje só com nichos em porcelanato, ele trabalhar direitinho, se ele pôr a matemática dele na ponta da caneta ali, né, tomar nota disso tudo, ele vai tirar, no mínimo, por mês, uns R$4.000 a uns R$10.000 por mês, se ele trabalhar só com nicho. Não é o cara também que vai trabalhar assim, só avulso, não. Claro, tem começo, ninguém começa a fazer, se eu falar um negócio desse aqui, tem uma pessoa que fala assim, não, então eu vou começar a fazer nicho, quer dizer que no final do mês agora eu já vou começar a ganhar 4.000? Não é assim também não. Você tem que entrar no mercado, você tem que entender de vários fatores, né? Aprender a divulgar, aprender a ir nos lugares certos, começar a criar uma cartela de clientes, né? Clientes fixos, usar internet como divulgação. Você tem vários recursos para você começar a vender o seu produto. Primeira coisa, aprender a fazer. Se você não sabe fazer, se você não tem um tempo de produção mais desenvolvido, né, do que sei lá, uma maioria aí, o pessoal que já está entrando no mercado, então você não adianta querer sonhar alto assim também não. Mas vamos sonhar baixo, vamos fazer uma conta aqui do cara que está fazendo só um nicho para estar começando no mercado, só um nicho por mês, se ele está ganhando lá os seus, a média dos seus 150, né, de lucro, ele está ganhando o dia dele, então vamos pôr os seus 150, mais o dia de serviço dele que nós contabilizou que ia ficar uns R$40, 45, né, nós falou, dá 95. Se você produzir todo dia, né, não é possível, se for para você fazer um nicho por dia, compensa forçar um pouquinho, trabalhar o sábado e domingo, né? Vamos lá, vezes 30, ainda deu 5.850. Isso para você produzir um nicho por dia. Você não precisa produzir mais com isso. Você conseguir vender ele lá na casa dos seus R$300, que é o que a gente está tentando contabilizar aqui de lucro. Então, tem base para isso? Tem. Só que muitas pessoas não entendem, entrar no mercado, fazer o produto é uma coisa, entrar no mercado é outra, vender é outra totalmente diferente. Tá? Existem várias formas de você começar a vender e ter constância de venda. Vender é uma coisa, vender todo dia é outra. Ter todo mês uma quantidade de X de nichos vendendo, outra totalmente diferente. Então você tem que decidir ali qual que é o seu objetivo. Estabilidade? Então você vai fechar uma parceria com depósitos de construção, vai vender um pouco mais barato,
porque ele está te comprando como um revendedor, né? Ele é um representante, você não está vendendo para o consumidor final, só que ele vai te dar uma garantia, ele tem que te dar uma garantia de te comprar X quantidade de nicho mês. Pouco você fecha com um depósito aí que ele vai te comprar, fala, não, então eu vou te comprar 15 nichos por mês. Para valer a pena para ele, se você vender para ele lá, foi te dando todo o material, fazer conta. 15 nichos por mês, dando todo o material, você vai ter só seu custo de mão de obra, só que você vai tentar fazer pelo menos dois nichos. Você trabalhar aí, vamos por uma semana, 2 semanas no máximo para fazer esses 20 nichos. Você vender para um depósito aí 180 que seja, 20 nichos vezes 180, 3.600. Eu conheço muita gente aí que vive com um salário mínimo. É um salário mínimo que ele ganha trabalhando de funcionário para os outros, aguentando enjoeira, tendo que seguir os horários de patrão, né? Aguentando humilhação. Se você estiver mexendo com nicho e quiser trabalhar por pouco mesmo, para fazer pouquinho, eu te garanto que não tem jeito de você tirar menos de um salário, não. Só se você não quiser trabalhar mesmo. A diferença hoje de trabalhar por conta própria é igual o Agostinho Carrara, né? Você é seu patrão e você é seu funcionário. Então você não pode nem te mandar embora, porque senão você mesmo tem que pagar seus direitos. É mais ou menos por aí. Tem muita gente que é acostumado a estar na zona de conforto e tem medo de dar um passo seguinte na sua vida. E não sai. Então, fazer uma mudança na própria vida tem que ter coragem, tem que ter determinação, tem que criar um planejamento pessoal, né? Tem que passar até uma rotina administrativa do que você vai fazer. Que seja simples, que seja devagar, mas você tem que ter um começo. Se você não começar a se organizar e falar, não, eu quero ter um resultado aqui, não é um dia ou outro que você vai fazer que você vai ter resultado. Você vai ter que trabalhar por ele. Você toma nota de tudo ali esse mês. Pô, esse mês eu consegui vender 5 nichos. Pô, tá pouco? Tá pouco. Mas você vendeu 5 nichos. Mês que vem você já entendeu. Pô, naquele mês passado eu fiz umas divulgação no meu Instagram, nos grupos e tal. Deu um resultado. Vou fazer mais divulgação esse mês. No outro mês você vendeu 8 nichos. É mais do que o passado. Então, é constância no que você está fazendo. Conheço muitas pessoas, eu vejo muitas pessoas ali dos nossos grupos de WhatsApp, por exemplo, os caras não têm tempo para nada. Tanto serviço que tem. Isso eu já estou falando assim, eles não estão só no nicho. Agora você pensa, a pessoa tem que ter um começo. Por isso que eu gosto muito deste produto. Nicho em porcelanato foi o que salvou a minha loja no começo da pandemia. No começo da pandemia, só não quebrei, né? Eu só não falo assim, eu vou fechar as portas primeiro, porque eu tive opinião demais. Eu acreditei demais da conta no que eu estava fazendo, tive muita fé, eu não vou desistir, mas o que me salvou foi os nichos que eu produzi. Porque quando teve a pandemia, quando a minha loja fechou, né, na minha cidade, parou tudo. Minha loja ficou fechada por 3 semanas. E eu estava no primeiro ano de loja, e eu não tinha uma reserva técnica para me garantir, para me segurar. Né? Tinha fornecedor para pagar, tinha funcionário para pagar, e aí parou tudo. Só que em vez de eu parar de vez, como eu tinha sempre investir em insumos nos meus materiais, eu tinha bastante material, tinha bastante piso estocado, eu tinha bastante massa plástica, disco, eu tinha material para produzir. Eu não precisava esperar o cliente chegar lá na minha loja para eu precisar produzir. Falei, cara, eu vou fazer produto barato, eu vou fazer nicho. Vou fazer cubinha padrão. E eu cheguei a fazer um estoque de quase 380 nichos, né, nesse começo de pandemia. Então, quando estava chegando quase o finalzinho do mês, assim, pô, agora eu tenho que acertar, começou a dar uma abridinha, acho que foi quando começou a soltar aquele auxílio, o pessoal começou a entrar em contato, estava movimentando bem o nosso Instagram, e começou a vender os nichos. Joga o preço um pouco mais baixo, você tem que soltar produto. E aí eu ia pagando as contas e repondo. Então, o que salvou minha vida não foi produto que dá status. Cuba esculpida, detalhada, é lindo, é ótimo você fazer uma cuba dessa. Vai te dar status. Tem cubas que eu fiz na minha loja, que é as cubas modelo Porto Belo, em 3 anos de loja a gente fez 3 cubas daquela. É lindo, mas ela é cara. Não é qualquer cliente que vai conseguir pagar uma cuba daquela. Agora o nicho não, ele é barato, ele é acessível, né? Não é que ele é barato. Para mim, o nicho em porcelanato ele é mais caro do que da maioria dos projetos que a gente faz. Negócio que ele tem um valor acessível. A diferença entre barato e acessível é muito grande. Quando você vai numa ferragista, isso aqui é um comparativo que você pode chegar e perguntar para qualquer dono de loja de ferragista, usando como exemplo aqui. Você vê uma venda de uma
de uma serra mármore, por exemplo, uma máquina elétrica, um martelete, sei lá, uma máquina de R$ 1.500. A margem de lucro dessa máquina, se ela der 30% para o dono da loja, é muito. Uma porca e um parafuso dá mais de 200% de lucro para esse dono de loja. Por quê? Porque como ela tem um valor mais baixo, pelo o custo do produto, o valor dele é cobrado mais alto. E o cliente não sente. Né? É um valor risório para ele ali, ele não sente essa diferença. Então, o nicho em porcelanato ele é tratado mais ou menos com essa perspectiva. Por que muita gente consegue vender nicho a R$100, a R$150 e pagar suas contas? Eu vejo a galera aí ficando revoltada, que não sei o quê, eu não sei por que fica. Porque se tem tempo para ficar revoltado, porque não está trabalhando e não está produzindo. Mas se está vendendo, é o importante, você está fazendo um giro. O que você não pode é ficar sem vender. Tem que conseguir sempre vender com preço melhor? Tem que conseguir. Mas você tem que ter um motivo, o cliente tem que ter um motivo para te pagar mais caro no seu produto. Qual que é o motivo que você oferece para o seu cliente? O que você tem que seu concorrente não tem? Então entra naquela ali, cara, você tem que saber fazer, você tem que ser profissional, realmente, você tem que ter um bom acabamento, você tem que ter compromisso, mas quais diferenciais a mais que você tem e o cara que está vendendo mais barato não tem? Porque se você não tiver diferencial nenhum, eu como cliente, eu vou analisar, poxa, é o mesmo produto, e o do outro está mais barato, eu vou comprar o que está mais barato, eu não vou comprar o seu. Mas aí vem, o que você tem de melhor para mim? Você tem um atendimento bom, você tem compromisso, você tem histórico, você tem autoridade no que você faz, você tem um ambiente que dá garantias para mim, status. Você está vendendo um produto que gera status para o seu cliente. Então ele quer saber o que ele tem a mais ali. Você tem uma condição de pagamento. Tá? Então eu trabalhei na minha loja, nesse tempo de loja, antes da gente mudar para cá, em oferecer o que meu concorrente não tinha. Eu comecei vendendo, quando eu comecei a porcelanataria, como não era um segmento praticamente difundido, pouca gente conhecia, né, eu tive que entrar com preço. Meu preço tinha que ser mais barato do que, vamos pôr, na época, a minha concorrência era marmoraria. Hoje eu não vejo marmoraria como meus concorrentes. Eu não sou marmorista. Mas na época o que tinha para comparar era uma marmoraria. E aí eu tinha que ter um produto mais barato que a marmoraria para ser inserido no mercado. E foi o que eu fiz. Ó, bancada cubo esculpida que eu vendo hoje na faixa de R$700, R$800 na minha loja, eu vendia R$250 e entreguei de bicicleta. Aí você imagina que situação que eu estava, quantas pessoas já não estão nessa situação. E nem por isso eu não conseguia investir, a comprar material, a comprar equipamento. Nem por isso eu não consegui. Eu comecei fazendo cubo esculpida debaixo do sol quente. Eu não tinha uma cobertura para ficar. A minha nuca era até preta, de tanto sol que eu tomava. E eu consegui, vendendo desse jeito, comprar um sombrite, que é aquelas loninha furadinha preta, e fazer uma cobertura. Continuei vendendo e consegui, até com a porcelanataria, comprar uma tenda. Então, como que eu estava tirando lucros vendendo mais barato? Como que a pessoa toma prejuízo? Mas é porque eu administrava esse dinheiro. Né? Eu não tinha negócio de questão de status. Se eu vivia só com salário, por exemplo, e eu comecei a tirar uma renda a mais, eu posso continuar vivendo só com salário e pegar o lucro que eu tirei ali e reinvestir ele. E aí você começa a ter ideias, né? O que você vai fazer? Pô, dá para criar um projeto agora. No próximo projeto, como você já está sendo divulgado, as pessoas estão falando de você, você começa a colocar um precinho a mais. Não tem essa soberba de chegar no mercado, a menos que você já é um empreendedor, você tem capital, você tem entendimento para isso e você já entra com a demanda de serviço. Você já entra com o seu status. Aí é diferente. Você já alugou um ponto no centro da cidade, você já montou um showroom bonito, com certeza você vai ter credibilidade para vender. Mas se você é o cara que está só começando agora, você tem que começar com os pés no chão e um pouquinho de humildade. Porque senão, meu amigo, você já vai fechar. Se você não tiver capital para te sustentar uns 3 meses sem ter lucro, então você pode preparar. Se você não está disposto a sofrer, a perder noite de sono porque tem boleto vencendo, você não precisa querer empreender. Você pode começar com os pés no chão, devagarzinho, né? Vai dando um passinho de cada vez. Na hora que você sentir, dá os próximos passos. Quando eu dei o próximo passo da minha vida, foi 1 ano trabalhando com porcelanataria para tomar uma decisão.
Não foi, assim, toda decisão que eu tomo, apesar de ser decisões grandes, né, são arrojadas, mas são conscientes, são com o pé no chão. Primeiro, eu acredito muito no que eu estou fazendo, eu estudo muito o que eu vou fazer, eu vejo todas as possibilidades que pode acontecer e os recursos que eu tenho para me manter. Então, quando eu vendi a minha casa para abrir a minha loja, foi simplesmente vendi a casa, doido, acabou o dinheiro, não. Eu tinha o meu planejamento. Cara, eu vivia até aquele momento ali com X valor. Se tudo der errado, X valor me mantém, mas eu não tô indo para fazer dar errado. Eu tô indo para trabalhar bastante, dormi 3 anos num colchão no chão, eu e minha esposa. E era um colchãozinho de solteiro. No colchãozinho no chão na minha loja, para quê? Para não ter que gastar com aluguel, para não ter que gastar com móveis de casa, para não ter uma segunda despesa, para acreditar no meu empreendimento, para acreditar no meu sonho. Então, muitas pessoas não conseguem realizar, assim, mas eu vou começar com isso, não vai dar certo, mas você já começa pensando negativo. Você tem que olhar para um espaço, daqui uns dias eu vou começar a fazer uns vídeos do espaço que eu vou reabrir o meu showroom. Então eu já decidi onde que vai ser o espaço e vou mostrar para vocês que eu consigo olhar para um espaço, como vocês vão ver, e eu ver tudo montado ali na minha frente. E eu ver a possibilidade de tudo que vai acontecer naquilo ali. E eu acredito, e é por isso que eu vou investir. Eu vou investir numa estrutura, num local que não é meu, que não vai ficar para mim, e eu tenho certeza que vai me dar retorno. Então tem que acreditar, tem que investir, tem que batalhar e tem que fazer a coisa acontecer. Então são passos que eu sempre gosto de falar. Então eu sempre falo, nicho em porcelanato é o melhor investimento para quem está começando e para quem já está no mercado. É um produto que ele te dá o giro de dinheiro ali. Quem já é da porcelanataria, quem tem empresa, né, quem já está trabalhando, eu sempre recomendo. Falo, cara, contrata nem que seja um funcionário, põe fazer nicho. Deixa fazer nicho lá todo dia. Né? Não importa se vai vender agora, se não vai. Você está fazendo um fechamento difícil, tem meses que você vai fazer fechamento difícil. Vende mais barato, faz uma promoção, coloca aquilo para girar. Né? Todo dia, a construção civil no Brasil é enorme, todo dia tem gente construindo, todo dia tem um banheiro novo nascendo aí, não, né? Milhares, eu não sei qual que é a proporção, mas eu sei que tem. Na cidade que eu morava, a construção não parava. A gente fala assim, crise, todo dia tem gente construindo, gente, tem gente reformando, e não tem como não vender. Então esse é o pensamento que eu tenho pra gente hoje. Beleza? Vamos dar uma boa noite aqui pro pessoal, deixa eu ver como que tá aqui o nosso chat no YouTube, quem tá acompanhando. E vamos falar também, já pegando o gancho, né, a galera que tá acompanhando aí, agora é oficial, né, vai sair o primeiro curso online da JJ de nichos em porcelanato, já pegando o gancho. Essa semana a gente gravou durante 3 dias, né, foi terça, quarta e quinta, o dia inteirinho gravando, cansativo, hein? Eu tô acostumado a fazer vídeo passo a passo, mas eu fiquei exausto, minhas pernas estavam doendo, meus pés estavam doendo. E é outra coisa, eu acredito nos projetos que eu faço. Eu segurei desde aquela vez que eu decidi, então tem 1 ano que eu tinha decidido fazer o curso online. Só que já começou a dar errado, né? Não estava começando certo, eu decidi parar, porque se for para fazer de qualquer jeito, é melhor você nem começar. É igual um alicerce de uma casa. Se você fizer o alicerce da casa mal feito, a estrutura toda vai ficar mal feita. Vai dar tudo errado. Então eu decidi parar e só voltar quando eu falo assim, não, agora deu certo, agora eu achei o caminho certo para fazer. E a gente contratou uma produtora para fazer o curso, estou investindo, eu acredito no meu investimento. Ficou na parte de gravação, conteúdo, apresentação, qualidade de imagem, áudio, tá excepcional. Eu fiquei feliz demais em ver o processo da gravação. Agora tem que esperar para ver a parte de edição, né? Já tem o primeiro vídeo hospedado na Hotmart. A gente já está vendendo esse curso, o pessoal já está comprando, então a gente já vai estar liberando. Acredito que a partir de segunda-feira eu já vou estar colocando o pessoal lá na Hotmart, já para começar a consumir o conteúdo. E agora está entrando assim, é um mundo novo para mim, né? Essa parte de lançamento, como que a gente vai fazer, se a gente vai deixar esse curso vender direto, ou se eu vou fazer só um lançamento. Eu confesso que eu estou querendo só fazer o lançamento. Eu confesso que eu estou querendo deixar, quando a gente lançar, o curso vai vender só por 7 dias. Depois eu corto, paro, porque a gente tem os cursos presenciais também. Então eu acho que fica legal eu intercalar os dois para um não consumir o outro. Ou a gente está decidindo.
Tínhamos decidido liberar o curso dia 15 de abril agora. Acredito que a gente vai jogar mais um mês. Vou liberar o curso apenas para dia 15 de maio. Mas o pessoal que já está comprando, né? Quem for comprar antecipado, eles já têm alguns benefícios. Deixa eu falar um pouco dos benefícios. Como que vai funcionar, né? Não está oficializado ainda, assim, não está formalizado. Mas a gente vai fazer dessa forma. Pra vocês entenderem. E quem tiver alguma sugestão do que a gente possa aplicar mais no curso. Deixa eu falar o que já vai ter no curso. Deu do começo aqui. Nosso curso ele é de confecção de nichos em porcelanato. Ele foi feito em cima de 3 tipos de nicho. O borda diamante, o quadrado com corte de canto e o quadrado de quadro inteiriço. É os 3 tipos de nicho em porcelanato que a gente gravou o curso. Neste curso eu vou ensinar, né? Quem for adquirir o curso vai ver lá. Desde criar o projeto no SketchUp, uma aula básica, né? Simples ali, só da criação. Não é uma aula de SketchUp, é uma aula básica daquele produto. Né? Então eu já tenho que deixar especificado. Vai ter as aulas bônus de precificação, vai ter material como planilha, vai ter material como PDF, vai ter muito material já agregado naquilo ali. Teve as aulas de corte 45, claro, né, ensinando realmente como eu faço corte 45, o que eu tenho que ver, isso tudo em ordem. Você tem que seguir essa ordem. Desbaste, retífica, os cortes de ângulo, porque o corte de ângulo é daquele jeito, montagem, manipulação de massa plástica. Então, o processo básico para se confeccionar, né, a porcelanataria. Ferramentas, as ferramentas usadas no curso, que mais? Equipamento de proteção, como se cuidar para não machucar. Então, tá um curso bem completo. São muitas aulas. Se eu não me engano, acho que são 5 módulos. A maioria dos módulos tem mais de 5 aulas, ficou muito grande. Fora as aulas bônus. Né? Nas aulas bônus a gente tem precificação, orçamento, que mais? Instalação de nicho. A gente fez vídeo de instalação de nicho, coincidiu da gente ter uma cliente para fazer uma instalação, então vamos gravar. E a gente gravou. Pô, eu vou falar um negócio, essa aula bônus de instalação tinha que valer mais do que o curso completo. Você tá louco, dá trabalho demais. Um banheiro em si já é quente. Quem já é do ramo de porcelanataria sabe tanto que um banheiro é quente. Aí você imagina, trocentas luzes em cima de você, que essas luzes que a gente usa para fazer as lives, para fazer vídeo, é quente, cara. E aí no curso, a produtora tá com uma lâmpada desse tamanho. E aí eu tava suando de bica. Aí você não pode usar o ventilador, porque você tá falando, né? Senão vai dar problema de áudio. Não, eu falo a verdade. A aula bônus de instalação tinha que valer mais do que o curso. Eu te falo assim, um curso desse, se fosse para falar, cobrar pelo o conhecimento que você passa, o retorno que você vai ter, é um curso que tinha que valer aí quase o valor do meu curso presencial. Um curso presencial de nicho nosso hoje está custando R$2.000. Um curso desse de nicho online, ele tinha que custar na casa dos seus R$2.500 tranquilo, tá? Então tá precificado, já adiantando para vocês, no lançamento, assim, fora da antecipação, esse curso vai custar R$397, se eu não me engano, e quem está comprando antecipado vai pagar R$297, pode ser dividido lá em 12 vezes também, tem toda a questão lá. Quem quer a vantagem de quem vai comprar esse curso antecipado? Além de ganhar um desconto, ganhar lá seus R$100 de desconto, após o lançamento, a gente vai liberar o lançamento dele, o material total eles só vão receber no lançamento, eles vão receber bastante material antes, mas só depois. Eles vão ter uma mentoria comigo através de videoconferência. A gente vai fazer uma reunião de videoconferência com esse pessoal que está comprando antecipado e eu vou fazer um aulão de tira dúvidas. Eu vou pôr 25 alunos numa videoconferência comigo, no Zoom ou no Meet, eu não sei onde que eu vou colocar, e eu vou ouvir todos. Eu quero ouvir um por um. Qual foi a dificuldade, o que não entendeu, o que não deu certo, eu vou responder todos, um por um ali, pegar sugestões deles para a gente evoluir nossos cursos dali para frente. E vou dar uma aula de estratégia de venda, de precificação, né, de conhecimentos de valores. A gente já está começando um projeto agora de criação de nichos para fazer uma revenda. Então, eu já vou usar aquilo ali como exemplo. Como que eu estou fazendo essa negociação?
Por quanto que eu vendi? Quanto que eu gastei? Tudo isso eu quero aplicar nessa videoconferência com o pessoal. Depois do lançamento não vai ter essa aula de videoconferência não. Hoje uma assessoria para você fazer uma videoconferência comigo, a gente tem esse projeto, de vez em quando a gente tem empresas que contratam a gente, pessoas que moram no exterior, ela custa R$300 a hora para você fazer uma videoconferência comigo, tá? Só eu e você. Então, se você ganhar uma videoconferência ali de 2 horas, 3 horas, eu acho que não é ruim, não. Eu estou tentando criar benefícios para essas pessoas que vão comprar antecipada. Outro benefício que a gente vai colocar, quem tiver interesse, né, como a gente usou o nosso gabarito, os nossos esquadros, a gente vai montar um kit para a pessoa fazer o seu primeiro nicho. Tá? Uma latinha de massa plástica, uma lixa, estilete, o gabarito e tudo, e vai fazer um preço promocional para essa pessoa, para esse aluno, e mandar com frete grátis para qualquer lugar. Você pode estar lá no Maranhão, lá no Amazonas, se o correio chegar lá, esse material vai chegar para você sem custo de frete. Eu vou pagar o frete para qualquer lugar do Brasil onde o correio chegue, tá? Por enquanto a gente só tem cadastro com o correio, não tenho cadastro com outra transportadora, eu não posso oferecer o que eu não tenho ainda. Mas a gente está criando, tem que criar benefício para valer a pena. Uma coisa eu te garanto, se você fizer o curso, tá, do jeito que a gente colocou ali, nas especificações que a gente fez, eu te garanto que no seu primeiro mês você vai tirar mais do que o dobro do que você investiu nesse curso. Isso aí é um compromisso que eu tenho certeza, porque é impossível você não tirar. Um nicho, se você vender um nicho, né, por R$300, praticamente você já tirou o seu investimento. O projeto é para você fazer 3. Tá? No seu primeiro mês ali, você tem que fazer 3 nichos, no mínimo. Então não tem jeito de não valer o investimento. E se você seguir, você vai aprender. Eu gosto muito do curso presencial, mas a maneira que a gente elaborou esse curso, ela ficou... Como que eu vou falar? Eu não vou deixar você assistir uma segunda aula, né, após a apresentação de exercício. Só para vocês verem, não é assim, vocês não vão chegar e vai pegar o material tudo montuado, porque tem pessoas que não têm essa disciplina de assistir uma aula e executar ela. E aí você não aprende. É igual eu dou curso presencial. O pessoal vem fazer curso presencial comigo aqui. Se ele não deu conta de fazer a minha esquadrilha do jeito que eu preciso que ele aprenda, ele não vai partir para a próxima etapa. Eu não deixo. Porque você vai partir para a próxima etapa, você já vai se frustrar, você não vai ter o resultado, então não adianta. Tá? Então vai ter essas partes também. A questão do certificado. O certificado não vai ser de imediato de compra. Não é só porque você comprou que você vai ser certificado, não, tá? Tem exercícios, você tem que apresentar a prova ali do que está fazendo o curso. Aí sim a gente vai mandar o certificado no seu e-mail e vai fazer uma publicidade para você. Pô, fulano é lá de Rio de Janeiro. Comprou o curso, o cara mostrou ali, beleza. Vou fazer questão de criar uma aba no meu canal, nas minhas redes sociais, para te divulgar, para te ajudar a vender. Então, meus projetos são sérios, não é só vender, não. Tem que ter resultado. Né? Penso eu trabalhar dessa forma. Beleza? Deixa eu ler os comentários do pessoal aqui, molhar a palavra. Se tiver dúvida, não precisa ser somente em cima do assunto de nicho, né? Mas de preferência que a gente trate sobre nicho, dúvidas sobre os cursos, pode mandar. Pode mandar que a gente vai ler. E a nossa agenda de curso presencial, a gente está criando uma data específica, por causa desse processo agora da mudança, da reabertura da loja, de tudo que eu estou fazendo, eu vou ter de deixar de dar os cursos presenciais pelo menos de 1 a 2 meses, porque senão eu não consigo reabrir a minha loja, tá? Toma tempo, eu preciso trabalhar agora na confecção do showroom, tem que montar tudo de novo. Eu não tenho nenhuma peça do meu showroom montada mais. Então eu vou ter de pular igual pipoca aqui, porque senão, né, não adianta eu ter vindo para São Paulo, né? Olá, meu amigo Cledson Soares, muito boa noite. Gabriel Feitas, boa noite. Fábio Soleira, já chega sempre fincando o dedão no like ali. Sérgio Neves, boa noite. João Pedro de Souza, boa noite. Vamos lá, pessoal, vamos participar da nossa live aí. José Neto, Valdinei Mota, boa noite. Fala, Genésio. Genésio sempre com a gente também. Esse cara é porreta. Daniel Alves, Fernando, boa noite. Jair, cobramos a instalação do nicho. Eu não entendi se é uma pergunta. Se for uma pergunta,
você tem que entender o que você faz, tá? Esse negócio é assim, eu coloco comigo que quando eu faço uma venda, eu estou vendendo o meu serviço. Se eu for instalar um nicho, eu estou trabalhando. Eu entendo assim, eu estou trabalhando. Eu tenho que cobrar. Não posso falar que eu estou dando um bônus para o cliente ali, se eu começar a pagar, aí não vai adiantar. Eu vou fazer um nicho bem feito, vender ele bem vendido. Eu vou começar a ter prejuízo. Você pode criar preços. O que eu fazia de estratégia? O que eu costumo fazer? Eu tenho um valor fixo para deslocamento. Por mínimo que seja, se eu falar assim, eu só vou instalar um nicho, um serviço de 2 horas, mas eu saí da minha empresa. Eu não posso deslocar da minha empresa para ir fazer uma instalação por um valor simbólico. Eu tenho que ter um valor mínimo para eu sair dali que custei essa saída. Então, eu dou o preço para o meu cliente sem instalação e o preço com instalação. Só que se for com a instalação dele e danificou o nicho na instalação, o nicho não tem reparo. Você tem que colocar na cabeça do cliente assim, por que ele precisa da sua instalação? Se você mostrar para ele por que ele precisa, ele vai te pagar para fazer essa instalação. Primeiro, eu instalo um nicho com todo o meu material, com argamassa, com selante PU, com massa plástica. Na aula de instalação de nicho, vocês vão ver, eu forro todo o espaço, terminou a instalação, eu lavo o banheiro desse cliente, tem que justificar para ele por que vai fazer. E dou a minha responsabilidade, né, formalizada num papel assinado, que se o nicho danificar, eu vou fazer outro. Eu não reparo o nicho, eu faço outro. Aí sim o cliente vai optar por instalar comigo, mas eu tenho que cobrar por isso. Eu não posso ficar instalando serviço de graça. Quando você faz um bônus para o cliente, é num serviço grande. Você pegou um serviço aí de uma cozinha de 30 mil reais, por exemplo. Você está lá 1 semana, 2 semanas confeccionando o serviço, aí o cliente te pede um bônus, pô, mas tinha uma extensãozinha ali, cara, você podia fazer ela para mim. Claro, você vai fazer uma extensão lá que te custa 2 horas de serviço, 3 horas, você pode fazer e não cobrar um adicional do cliente, ele vai ficar satisfeito. Mas num serviço pequeno, né, de valor único, você não pode fazer isso, porque isso aí você não está ganhando cliente. Você está tirando do seu bolso, você pensa, se todos os seus clientes você for fazer isso para ele, chegou no final do mês, você não está fazendo um fechamento. Você tem que conhecer todos os seus gastos do seu empreendimento, da sua loja, da sua oficina. Eu te aconselho você pegar um caderno e anotar 3 meses seguidos. 3 meses seguidos você vai ser ferrado com você mesmo. Se você foi na padaria comer um pão, chega lá e anota. Dia tal, um pão, tanto. Se você não trabalha com planilha, vai no papelzinho mesmo e faz uma comparação, quanto que você gasta por mês, se você vendeu aquele nicho por tanto, você gastou tanto, você tem que se disciplinar nisso, aí você começa a entender se você está ganhando ou se não está ganhando. Laedson Alves, boa noite. Antônio Moreno, boa noite. Vitor, boa noite, Jair. Conta pra gente aí se você com a experiência e sabedoria que tem hoje, faria alguma coisa diferente do seu começo na porcelanataria? Se sim, o que seria? Cara, não sei. Eu acho que eu não teria muito o que fazer. Por quê? O que eu precisava no começo, né? Eu precisava ter a experiência que eu tenho. Para começar, né? Eu precisava ter experiência. Porque no começo foi um processo de aprendizagem. Praticamente questão de material, questão de ferramenta, que ferramenta realmente era necessária. Eu gastei muito dinheiro à toa. O pessoal que começa hoje já começa pegando tudo mastigadinho. Você precisa dessa ferramenta e dessa. É isso que você precisa. Não, eu gastei dinheiro com muita coisa jogada fora. O meu piso manchou. Eu tive problema com um piso que tinha manchado. Aí, só de produtos que me indicavam, que falava que era bom, era um nicho de 200 e poucos reais na época, eu gastei mais de 400 de produto. E não tirou a desgrama da mancha de jeito nenhum. Se fosse hoje, o que eu fazia? Ou eu fazia outro nicho, rapidinho, que eu gastava muito menos tempo que isso, não gerava estresse para o meu cliente, ou eu tentava reparar, trocar só aquela peça ali. Então, são muitas coisas que hoje eu não faria mais, né? Mas eu tive que passar por esse processo. Um deles é esse, arranhou, é outro, cara. Não tenta caçar processo de polimento, revitalização, que só vai ficar pior. Você vai esfregar aquilo ali vai parecer uma ameba lá, assim, vai sair esparramando aí que vai ficar horrível. Eu tive um outro caso de uma ilha que eu fiz,
A parte de cima era 2 peças 90 por 90. Por uma infelicidade lá, apareceu um arranhado nessa peça. Não sei se foi da minha equipe ou se foi do pessoal que estava lá, mas para não criar caso, a gente decidiu arrumar. Eu não arrependo de ter tentado, porque eu acho que a tentativa ela é válida, apesar que sim, ela tem um custo para você. Para tentar fazer um piso técnico, né? Já lembrando que é um piso técnico, que quem não conhece piso técnico é aquele que a sua massa é uma só. Se você fizer um processo de polimento, né, com o equipamento correto lá, ele tem que voltar ao brilho normal. Isso na teoria, tá? E aí eu falei, não, eu vou tentar fazer, eu não tenho nada para perder. Tinha sim o desgaste do meu equipamento, todo o material que eu gastei, todo o meu tempo, e eu não tive o resultado que eu precisava. Resumindo, no dia seguinte, eu tinha 2 peças do piso, eu cortei com muito cuidado, tirei por cima ali as peças danificadas e fiz uma esquadrilha e colei a outra. Foi muito mais prático. Então, se eu tivesse feito isso da primeira vez, eu não tinha gerado estresse para o cliente, desconforto, né? Por mais que eu estava trocando a peça, você gera um desconforto, e eu tinha tido menos prejuízo. Então, hoje eu não faço isso, eu não faço tentar fazer um processo de maquiagem. Danificou, meu amigo? Arranca aquilo ali e faz outro. É o mais sensato que você pode fazer. Então é mais ou menos por aí. Na parte empreendedora, eu tive que aprender muita coisa, como ter uma reserva técnica, separar o meu dinheiro pessoal do meu dinheiro da empresa, mas eu sei que demanda de um processo. Você não... Eu acho que eu não conheço, não sei se seria possível, não vou falar que não é, porque talvez tenha alguém que conseguiu. Quem começa com uma empresa sem dinheiro, já entrar separando o seu dinheiro pessoal do dinheiro da empresa. Eu acho que num começo é muito difícil. No começo você paga para a empresa, para no futuro a empresa começar a te pagar. Pelo menos assim, aconteceu comigo assim. Fala, Adriano, boa noite. Davi, boa noite. Marco Antônio, boa noite. Tô planejando começar, começa mesmo. Mas onde eu moro é muito barato. É isso aí. Boa noite. Boa noite, Lucas. Pércio Dias, aqui na região de Mogi das Cruzes, 1 metro quadrado de ponto de estoque, não achei nada por menos de R$50. Cara, eu te falo que tem. Eu te falo que tem, porque, pô, Mogi das Cruzes está aqui do lado aqui. Não tem, não existe isso. Ó, eu dei curso em Ribeirão Preto. É muito maior, né? Vamos pôr, Ribeirão Preto deve ter o quê hoje? 700 mil habitantes? Eu dei curso em Ribeirão Preto que eu ganhei ponta de estoque. Eu não comprei, não. Eu ganhei ponta de estoque lá. O negócio é que a pessoa, quando a gente fala assim, que existe a ponta de estoque, que existe essa possibilidade de você comprar um piso barato, a pessoa vai numa loja que é franquia, né, que você já não conversa praticamente com o dono, conversa direto com o gerente, ou você não está conversando com a pessoa certa ali, não está sabendo se expressar na hora de comprar. Se você chegar numa loja com um vendedor, é comissionado, e chegar nele, não, eu quero comprar ponta de estoque, ele não vai te dar nem moral, meu amigo. Ou senão já tem uma empresa, uma construtora, que já fez negociação e está comprando. Você tem que oferecer alguma coisa em troca desse benefício que você vai ter. É uma comissão. Vamos pôr, o vendedor. Como que você consegue achar ponto de estoque numa loja, preço bom, direto com o vendedor? Você vai oferecer uma comissão para ele. Você tem que oferecer uma parceria, uma troca equivalente. Ninguém vai fazer nada por você se não tiver nada em troca de você. O dono da loja. Por que o dono da loja vai te vender uma ponta de estoque? Porque você vai oferecer uma parceria para ele. Olha, todo cliente meu, eu vou indicar para comprar piso de você, eu vou trazer ele aqui dentro para comprar esse piso de você, eu vou divulgar você nas minhas redes sociais. Aí o vendedor fala, não, peraí, vou ajudar esse cara. Vou passar esse piso para ele ali mais barato para dar uma ajuda. Mas se só chegar simplesmente, não, me vende ponta de estoque. E é assim que o pessoal faz. É exatamente assim. Não vai falar nada, não vai nem te dar confiança. Gisley, boa noite, meu amigo Jair. Deus te abençoe pelos seus dons. Aprendi e continuo aprendendo muito com você. Um abraço, Gisley. Fica com Deus, meu querido. Júlio, boa noite. Qual metragem de nicho que vende mais? Cara, eu não sei, eu não saberia te falar, porque isso aí eu acho que varia muito de região. Mas eu aposto no nicho 60 por 40 externo. Porque é a medida padrão de janelas, né? Janela básica de banheiro. A gente tá falando em casa habitacional aí. Estamos falando de banheiro de rico. Então, a medida de uma janela é 60-40. 60-40 seria uma medida
boa de você fazer e ter ele exposto ali, tá? Se pode-se dizer que existe uma medida padrão para a gente colocar. Dalvan, boa noite, Jair. É verdade, nicho faço muito com sobras de piso das obras que faço. Pô, ó, eu fiz um projeto lá em Quirinópolis, uma cozinha. Eu até tenho vídeo, né, de instalação, de fabricação dessa cozinha. E o cliente tinha feito o revestimento das paredes, e o revestimento das paredes era um piso cinza, com veios, bonito o piso. E sempre sobra, né, os recortes, os retalhos, e tava lá no monte do lixo jogado lá de fora. Quando a gente tava guardando o equipamento, já tava indo embora, eu perguntei pro dono, falei, olha, esse restante de material jogado ali no lixo, posso pegar? Ele falou, pode, aí tá jogado fora. E eu peguei, né, os retalhos maior, retalho que dava 5 centímetros, separei tudo ali. Deu para eu fazer 4 nichos. 4 nichos que eu vendia R$400 cada um. O que eu gastei de piso? Nada. Nada. Ainda fiz vídeo pro canal, mostrei nos meus grupos de WhatsApp. Então, se você andar, se você procurar, você vai achar. Se você ficar sentado esperando que a vida traga até você a situação, a condição para você fazer, amigo, você tem que ser muito iluminado, né? Agora, se você correr atrás, se você tá andando, mas a vida é difícil, cara, difícil é difícil para quem fica sentado, para quem levanta e corre atrás, para quem é humilde, né? Para quem tem um coração bom e acredita em si mesmo e não é vítima, ele vai conseguir sim. Fala, meu amigo Reginaldo! Márcio Rogério, boa noite. A riscadeira é melhor para fazer corte no porcelanato ou a máquina elétrica de bancada? Para corte reto, eu gosto de riscadeira, porque é rápido, né? A máquina de bancada, eu não recomendo, não. Eu te falo a verdade, eu acho que não justifica muito. É um custo alto, mesmo que você monte esse sistema de carrinhos, como o pessoal usa, ele funciona mais para corte reto. E corte reto só se você for montar uma para formatos gigantes, né? Acima de um corte que você não tenha uma riscadeira. Normalmente, na grande maioria dos locais que o pessoal trabalha, tô falando de maioria, no máximo você vai usar uma riscadeira com abertura de 1,20 m. Você vai trabalhar no máximo com piso de 1,20 m, tá? Agora, existe casos isolados, você vai usar aí uma riscadeira maior, uma bancada maior. Aí é diferente. Mas eu recomendo uma riscadeira. Boa noite, JE, boa noite, Ailton, boa noite, Manuel. Nosso amigo aqui, Daniel Gonçalves, boa noite. Daniel é apoiador do nosso canal até hoje. Esse cara é top. Boa noite, mestre. Estamos chegando antes tarde do que nunca. Sinal que você estava ralando, meu amigo. Um abraço. Felipe Fernandes, boa noite. Janilson, ó, chegou a dar um vibrato aqui. Boa noite, eu assisto todos os seus vídeos, estou aprendendo muito com você. Que bom. Luiz, Jair, aqui é o Darlan de Floripa. Estamos aqui. Abraço lá pro pessoal de Florianópolis. Roberto Justino, boa noite. As ideias são muito importantes. Que Deus te abençoe. Amém. Que Deus abençoe todos nós. Seus vídeos só fortalecem. Que bom. Que bom. Vamos lá. Cássio Carvalho, Porto Alegre. Anderson Brook, boa noite. Opa, estamos aqui firme e forte. Falando em São Paulo, semana que vem tem Expo Revestir. E a gente vai estar na Expo Revestir, tá? Eu vou fazer compromisso de estar na sexta-feira, mas eu quero tentar ir na quinta também. Eu quero ir 2 dias na Expo Revestir. Então, vamos ver se a gente se encontra lá, né? Se a gente tira uma foto, se a gente bate um papo, toma um cafezinho ali, tá? Então, vai ser a segunda vez que eu vou comparecer na Expo Revestir. Eu fui na Expo Revestir antes da paralisação, bem assim, quando aconteceu mesmo, né? Foi a primeira vez que eu fui. Achei super top, super recomendo. Quem puder, quem tiver condição de ir acompanhar essas feiras, vocês vão ver tendências, vocês vão ver novidades. Ela tem muita bancada em porcelanato, né? É bom ver de perto, ver trabalhos diferentes. Então, vai ser muito bacana. Eu vou esperar vocês lá e vou estar também no final do mês na Feicon. Na Feicon eu quero ir também, vai ser a primeira vez que eu vou. Franciartes, boa noite. Que bom que você gostou, meu amigo. Quando é a próxima turma de curso? A próxima turma de curso presencial provavelmente vai ser para daqui uns 2 meses, tá? Eu não sei, como eu falei, como a gente terminou de gravar o curso online agora, a gente vai preparar para fazer o lançamento,
Nosso lançamento, eu acredito que a gente vai soltar o lançamento para dia 15 de maio, já pertinho do meu aniversário, já é um presente para mim. Então, nesse meio tempo, a gente tem que trabalhar essa divulgação, né? Tem todo a parafernália lá que o pessoal fala que tem que fazer, não entendo disso. E eu quero tentar reabrir minha loja. Nesse meio tempo eu quero montar meu showroom de novo, tá? Então tem muita coisa para fazer. E aí a gente joga uma turma para depois disso. Vamos por junho. Eu vou tentar marcar uma data e já oficializar ela, tá? Então vai ser uma turma para junho. Quem quiser fazer um curso presencial com a gente, não sei se eu já marco o curso de cozinha, né? Eu tô querendo fazer um curso presencial de confecção de cozinha, mas vai ser para turma limitada. Vamos tentar fazer 2 turmas. Uma de bancadas e nichos e uma de cozinha, tá? Então quem tiver interesse já vai chamando a Cibele no WhatsApp, já vai deixando agendado lá que tem interesse, né? Pra gente fortalecer isso aí e acontecer. Show? Fala, Vanderlei, como é que você tá? Aqui. Vou abrir minha loja semana que vem. Manda um alô. É o Milênio Azulejista e Porcelanataria. Júlio César, um abraço aí. Boa sorte para você na abertura da sua loja. Muito sucesso, tá? Que Deus te abençoe muito. Paulo Roberto, olá, Jair, boa noite. Estou ativo aqui na live, porém já comprei o gabarito e já chegou. Que bom. Oh, coisa boa, Paulo. Um abraço. Show de bola, cara. Agora os trem tá chegando rapidinho, né? São Paulo é... Ai, a garganta, hein? Falo pra caramba. Jair, na obra tem sobra de muito. Miolo de porcelanato. Será que fica com um bom acabamento? Não, cara, se o porcelanato não tá danificado, se ele não tá arranhado, ele pode estar todo lascado nas laterais. O porcelanatarista, ele consegue organizar o porcelanato, cortar, preparar ele. O porcelanato não pode estar com a sua superfície danificada. Ponta quebrada, canto quebrado não é defeito, tá? A gente consegue retificar, a gente consegue organizar esse piso. Isso aí não vai ser defeito na sua bancada. O que o porcelanato não pode ter danificado na sua superfície, arranhados, mancha, aí não, aí você não pode montar uma bancada com porcelanato desse jeito. Qual o melhor acabamento de massa plástica, arredondando ou deixando a quina tipo quadrada? Deus abençoe. Jânio Silva. Vai depender muito do projeto que você está fazendo, tá? Depende muito. Vamos pôr aqui. Nicho em porcelanato. Ele não tem muito contato. Então você pode deixar a quina dele mais viva, né? Pode fazer a minha esquadria só dando aquela leve matadinha. Bancadas. Você pode dar uma meia baloada nela, bem pouquinho, não precisa fazer aquele arredondamento grande. Mesa, por exemplo, onde que eu tô aqui é uma mesa em porcelanato. Você tem que fazer uma quina mais arredondada. Se você fazer uma quina viva numa mesa onde que você apoia, né, constantemente você está com os braços, vai machucar. Então eu tenho mais ou menos por essa visão. Ó, pia de cozinha eu deixo um pouquinho mais arredondada, cuba mais fechadinha, nichos eu já deixo na quina mais viva. David Moreira, boa noite. Vanderlei, comecei a pôr em prática os ensinamentos de Jair no curso presencial. Já saiu um nicho. Show de bola, ó. O Vanderlei fez um curso presencial com a gente aqui, passou uma semana com a gente e já tá aí colocando em prática, ó. Coisa boa. Não pode parar. Valber, boa noite, parceiro. Gosto muito do seu trabalho. Um abraço, então. Que bom. Marco Antônio, você já fez cuba tamanho padrão para estocar? Sim, demais da conta. Né? Você pode puxar no nosso canal aí, que a gente tem esse projeto. Na nossa loja, a gente sempre tinha muitas bancadas tamanho padrão. Tinha 2 tipos de padrão que eu trabalho, que é a 60 por 45 esculpida e a bancada lisa com cuba de louça de 1,20, de 1 metro por 50. Onde que você usa somente uma peça. Olha que produto bacana de você fazer. Olha o tamanho. Faz a conta aí. O nosso vídeo. Eu tenho um vídeo no canal que tem mais de 1 milhão de visualização. Faça uma cuba esculpida gastando R$125 de material. Tem muita gente que acha que eu estou falando que é o custo que você vai ter total, né, com mão de obra. Só que os caras parece que não sabem ler, né? Tá escrito lá, de material, e eu explico no vídeo, tá? Você gasta uma peça de porcelanato. Eu tinha uma parceria lá na minha cidade que eu pagava em média 5 a 10 reais na peça de porcelanato, até de 1,20 m. Então você pensa, uma bancada que gasta uma única peça de porcelanato de 1,20 m, uma bacia de louça
você vai pagar em média aí, hoje no mercado, vamos supor que você vai achar cara, vai achar por R$100. Na média de 70 a 100 reais, você compra uma bacia de louça. Você entrega ela sem rodopia, sem instalação. Você sabe por quanto que você vende uma bancada dessa? Se ela for num piso bonito, você vende ela na média de R$1.000. R$1.000, 800 a R$1.000 você vende. Vamos supor que você gastou ali 200, 250. Olha o tamanho da margem de lucro. Por que você tira essa margem de lucro? Vamos supor que você entrega ela instalada e você cobra a sua instalação. Então o que falta é fazer conta. É viciar em fazer conta, em saber quanto que eu ganhei, quanto que me custou, se deu lucro, se não deu. Aí você desenvolve. Anderson, boa noite, Jair. Você já escolheu o nome do filho? Cara, eu acredito que a mulher já escolheu. É assim, a gente ainda não sabe, né, se é menino ou menina. Eu acho que semana que vem agora a gente já tem um ultrassom marcada. Provavelmente é possível já saber o sexo dele, né, dele ou dela. A gente tá chutando que é um menino. Mas o nome vai ficar por conta da patroa, né? A gente que é homem não pode escolher nome, não, porque você já viu. Vai dar uma briga com esse menino um dia na escola, a culpa é minha porque eu escolhi um nome. Então, eu já não coloco o meu na reta. Para mim não faz diferença o nome. Ela não põe nome difícil. Essa parte não é minha, não. Francis Art, valeu, meu querido. Muito obrigado por ter participado da live. Um forte abraço. Quem tá aí assistindo, ó, não esquece de fincar o dedão no like, tá? Quem tá assistindo e quer comentar, é só se inscrever no canal aí. O chat tá aberto para os inscritos do nosso canal. Tô querendo começar a fazer nichos por hobby. Seus vídeos ajudam muito. Coisa boa. E agora a gente já tá lançando o nosso curso online de nichos. Quem tava pedindo, agora chegou a hora. A galera sempre cobrou muito. A gente preparou aí, né? 3 dias de gravações seguidas, sem parar. Ainda tem mais gravação para me fazer. Só que essas eu tenho que fazer aqui no estúdio. Então eu decidi não pagar para fazer essas, né? Porque já tô quase vendendo o carro já para conseguir pagar as contas. Não tá fácil, não. Eu tô ficando preocupado. Mas saiu. Agora vai sair mesmo. Agora não tem jeito, né? Tô confiante no nosso curso de nichos. Me fala qual a melhor riscadeira e mais ou menos o preço de uma, se você souber, claro. Ó, assim, não fazendo apologia à marca, mas a riscadeira que eu uso e que tem procedência, eu trabalho com a riscadeira da Cortag, né? Uma Master 125 e eu tenho uma 180 também. Eu não sei quanto que está custando hoje no mercado, eu acho que uma 125 deve estar na casa aí dos seus, sei lá, 1.600, 1.200, 1.700, deve estar mais ou menos por aí, oscilando na casa dos seus R$1.500. A 180 eu já não sei quanto está custando, deve estar custando mais de R$2.000. Tem uma dúvida, na caída debaixo do nicho, na parte de baixo, não teria uma caída para que não acumule água? Cara, eu não justifico muito colocar. Para você colocar isso aí, primeira coisa, você tem que marcar qual que é o lado de cima e qual que é o lado de baixo, se não for você que for sentar. Às vezes você vai até colocar uma caidinha, nem todo instalador que for instalar vai colocar aquilo ali niveladinho, né, retinho como tem que ser. Depende do tamanho dessa caída que você colocar, perigoso nem o produto que tiver lá parar. Então, assim, no começo eu já coloquei, né? Eu já fiz testes. Chegou num ponto que eu falei, cara, não coloco não. Eu, particularmente, eu não coloco essa caidinha. Se você acha que vai ter um quê a mais no seu produto para justificar preço, faça. Né? Mas eu particularmente, né, não desmerecendo quem está fazendo, mas eu não faço. O tempo de fazer uma bancada não seria quase o mesmo de fazer um nicho? Nunca na vida. Nunca na vida. O nicho é muito simples. A bancada ela tem questão de estrutura, tem questão de selamento. Vamos pôr, uma bancada tem fundo frisado, já começa por aí. Você tem que partir o fundo, retificar, dar acabamento, reunir esse fundo de novo, fazer a impermeabilização, fazer a estrutura. Então, nunca, tá? Uma bancada hoje, 60 por 40, você vai fazer ela, se você tiver muito bom, se você tiver bem caprichado mesmo, afiado na mão, você vai gastar um meio dia para fazer ela. Se tiver bom. Com meio dia eu te garanto que se você estiver já trabalhando, você faz 2 nichos, tá? Então não tem nem comparação. A gente tá falando de cubo esculpida. Agora você tá falando de se for bancada lisa, é diferente. Davi Moreira, eu tenho interesse no curso de cozinha. Não tem curso de cozinha online, não. Aí você já forçou, tá? A gente vai ter curso online de nicho. A gente tem curso presencial, vai fazer um curso de cozinha presencial.
curso online de cozinha, só Deus sabe quando eu vou fazer. Então, curso online somente de nicho. Benedito Chagas, um forte abraço. Rony Cardoso, um abraço. Jair, meu amigo, vem para Porto Alegre. Muitos por aqui acompanham você. Deus abençoe. Uma hora a gente vai ir, nem que seja passear. Você pode ter certeza que uma hora nem que seja passear a gente vai. Eu acabei de mudar, meu. Eu tô com um mês e pouco que eu mudei agora para São Paulo. Posso mudar agora não. Mas muito obrigado pelo convite. Eu resido em Minas Gerais. No momento estou aqui em Arujá. Gostaria de visitar o seu local de trabalho. Seria possível? Marcos Roberto. Marcos, eu tenho que dar uma organizada. Eu não vou garantir, né, deixar visitas. Desde o começo que a gente mudou para cá, tem muita gente que quer vir fazer uma visita, só que tá complicado agora. Porque se eu falar para você, pode vir, todo mundo que me pediu eu tenho que deixar vir. Aí você imagina, eu não posso chegar aqui simplesmente, só pegar na sua mão e falar tchau, vai com Deus. Tem que fazer uma sala para você, a gente tem que conversar. Então não é o momento de visita agora. Daqui uns dias a gente tem que organizar isso aí. Não é que eu estou fazendo desfeita ou que eu não queira receber o pessoal. Né? Hoje, principalmente nesse atual momento que eu tô de transição, você vê, até hoje a gente não conseguiu terminar de organizar nossas coisas. A gente precisa reabrir a nossa loja. Então, infelizmente, eu não posso me dar, né, para mim mesmo esse luxo de tirar um tempo para receber o pessoal. Eu sei que o pessoal vai entender, não vai entender isso aqui como soberba da minha parte, né, ou descaso com o pessoal que gosta da gente, que gosta do conteúdo da gente, tá? É porque se eu fizer para um, eu tenho que fazer para todo mundo. Eu não posso simplesmente fazer, não, pode vir. Aí eu e o restante, cara, tem que deixar todo mundo vir. E não é o momento agora. Então eu peço a compreensão, beleza? Comecei a fazer nichos no quintal de casa, porém quase não disponho de local para armazenar que não seja no tempo debaixo do sol. Tapizeiro pode estragar o material? Sim, pode sim. O porcelanato ele tem altíssima absorção de calor. Você pode observar que se você colocar a mão na peça de porcelanato dos seus nichos no sol, ela vai estar muito quente. E isso resseca a massa plástica. A massa plástica pode desplacar, seus nichos podem vir sim a desmontar, tá? Então não te recomendo que você coloque no sol. Se é no sol que eles vai ficar, você vai arrumar uma sombrinha para eles aí, porque senão não vai dar legal. Amanhã eu vou tentar fazer um suporte. Eu tenho um sistema de suporte para estocar nicho, aonde que eu ocupo um pouco espaço. Praticamente eu vou ocupar ali um espaço encostado numa parede de 60 centímetros e eu vou conseguir estocar 15 nichos nesse espaço de 60 centímetros. Então, o pessoal que acompanha a gente, pessoal dos nossos grupos, vou tentar mandar nos stories, vocês vão acompanhar. Eu já tenho um suporte desse jeito, que eu consigo estocar 12 cubas esculpidas, né, num único espaço de 60 centímetros. Então, inventa aí, tá? Não deixa no sol, não. Com sua experiência, que você me diria no caso de abrir minha empresa sem recursos, estou com dificuldade financeira, devo procurar sociedade e continuar com meu potencial. Bom, se você está com dificuldade financeira, não é hora de você abrir sua empresa. Isso aí é a primeira coisa que eu já vou te falar. Empresa é uma despesa. Ela, de início, ela não é uma fonte de renda para você, ela é uma despesa. Você abrir um negócio, eu tô falando de algo formal, tá? Tô falando de uma CNPJ, eu tô falando de um ponto comercial, de alvará, de licença. Isso é uma empresa. O que muita gente tem aí é um serviço, né, autônomo. Aí é uma coisa diferente. Eu não recomendo sociedade, tá? Sociedade, já dizia o ditado, só dá certo o casamento e mesmo assim precisa de testemunha. Então, sociedade não é algo interessante. Às vezes um vai sentir que está trabalhando mais do que o outro vai pegar mais para a parte administrativa e o outro na produção. Então, isso é complicado. Talvez você tenha um amigo, um sócio aí que é muito bom, mas a probabilidade de dar certo não é muita, não. Tá? Então, se você está com dificuldade financeira, te aconselho a ir devagar, no quintalzinho da sua casa mesmo, se puder, e fazer produtinhos básicos, igual a gente falou dos nichos, até você ter um dinheirinho aí, uma empresa da despesa, tá? Quando eu abri a minha loja na minha cidade, o meu investimento inicial foi mais de 50 mil. Assim, mas eu quis abrir algo diferenciado. Eu não consegui nem montar o meu showroom completo, só para você ter uma noção. A gente mudou para cá agora, já gastou uma grana
né, em toda a montagem do meu equipamento aqui de novo, com mudança que seja, e a gente vai começar a montar o showroom. Eu já estou estimando aí que 30 conto vai rodar e não vai dar. Então, tem que tomar muito cuidado. Rony Cardoso, pessoal da porcelanataria está me surpreendendo bastante. Estou trabalhando como renda extra, mas pelo visto vai virar uma renda principal. Tem espaço para todos. Com certeza, isso aí que eu falo. O importante é você começar assim, sem pretensão. É um extra, cara. Se você tem seu salário fixo ali, eu conheço muita gente que largou o seu serviço fixo para trabalhar por conta própria. Né? Você tem. O que é as vantagens de você trabalhar para você mesmo? Você tem o reconhecimento pessoal, né? De, pô, eu sou o cara que faz isso aqui. Quando você trabalha para uma empresa, a empresa tem um reconhecimento. Né? Você está cumprindo a sua obrigação. Você está ganhando por aquilo, a empresa não tem nem que te agradecer. Ela te paga. Se ela te pagou, ela cumpriu a parte dela. É um acordo. Agora, quando você trabalha para você, você tem esse reconhecimento, tem a possibilidade de decidir quanto você quer ganhar. O quanto você quer ganhar vai depender do quanto você quer se dedicar para isso, quanto você quer lutar para que aquilo ali aconteça, né? Que você vai economizar, que você não vai ter sábado, você não vai ter domingo, você não vai ter feriado, tá? Você não vai ter dia de chuva, você não vai ter uma gripe que vai te impedir de trabalhar. Então, o resultado ele depende do quanto você quer ele. Jair, a massa poliéster você acha que é bom para fazer acabamento? Não vou te falar que ela seja, porque a massa poliéster ela é um pouco mais macia, né? Ela é até mais macia no lixamento. Eu uso quando eu vou fazer acabamento de churrasqueira. Quando eu faço acabamento de churrasqueira, até colagens, aí eu uso massa poliéster, por ser uma massa que aguenta mais caloria e é mais flexível. Mas no todo, além de ser mais cara, né, ela tem uma dificuldade maior da manipulação, é uma massa mais densa, ela é difícil de manipular a cor. Então, sei lá, acho que não é muito interessante, nem tem necessidade. Ó, acabei virando a fuça aqui no Instagram, XP Cortes Especiais. O que você me diz sobre corte com jato de água? Tem planos para migrar? Cara, jato d'água. Eu já visitei 2 empresas de jato d'água, né? Eu visitei uma empresa lá em Rio Verde, quando eu morava lá em Goiás, e visitei aqui em São José do Rio Preto, né? A Arte Porcelain, nosso amigo Rogério. É algo de outro mundo, né? É lindo, é maravilhoso. Só que você tem que entender uma coisa, não é só você querer. Você tem que ter 2 realidades muito distintas na hora de partir para um processo desse. O primeiro dele, né, que é o mais importante, é o financeiro. Você não está falando de equipamento barato, tá? Você está falando aí de equipamento de 1 milhão, 1 milhão e 500, 1 milhão e 500 mil. Então, ou você tem esse dinheiro, ou você tem linha de crédito para financiar e comprar um equipamento. Bom, se você financiou e comprou, você não vai ter uma parcela barata. Você já começa por aí. Aí você tem que ter demanda. Você tem que ter uma demanda, porque uma máquina dessa parada, ela é cara para você. Vamos supor lá, eu não sei nem o que daria isso, cara. Deixa eu só tentar fazer um cálculo ali. Eu nunca fiz esse cálculo para uma máquina dessa, mas eu gosto muito de fazer conta. Vamos pôr 1 milhão e 500. Deixa eu tentar. Pai, tem 0 de mais 1 milhão e 500. Quantos meses um banco financiaria um valor desse? 36 meses. Dividido por 36. Cara, ó, sem juros, sem calcular juro. Eu não tô calculando juro, não. Você tá falando aí de parcela de mais de 40 mil. Mais de 40 mil. Ela tem potencial para te dar isso? Com certeza. Com certeza ela tem potencial para te dar isso. Mas você tem que morar num lugar que a demanda existe. Bom, eu acho que na região que eu estou hoje, eu tenho demanda para ela. Se eu tivesse essa coragem, né, e esse investimento e não tivesse mexendo com tantos projetos. Hoje eu mexo com um projeto demais. Eu acho que se eu colocasse mais um, eu ficava doido. Então você tem que analisar esses pontos. Hoje não é minha realidade. Hoje não é o meu foco, não é meu pensamento. Então tem que falar por mim hoje, tá? Hoje eu não tenho essa condição financeira. Eu não tenho esse interesse, essa disponibilidade para partir para esse segmento.
Então, acho que a minha demanda hoje, eu acho que eu acho que eu tenho visibilidade para conseguir fazer uma máquina dessa trabalhar. Graças a Deus a gente tem uma boa visibilidade, mas eu não tenho o peito para entrar financeiro. E eu não tenho interesse nem se aparecer um investidor aí. Não, eu vou injetar, eu falo, não tem interesse. Então já estou avisando, se você é investidor, nem precisa me oferecer que eu não tenho interesse na proposta, né? Não sendo soberbo, não. Porque a gente já mexe com muita coisa, tá? E eu acho que a gente tem que ir devagar. Eu não quero realizar projeto demais se for para eu deixar de viver. Eu preciso viver também, né? Ter meu espaço, tá aí. Daqui uns dias vai chegar mais um carequinha aí, ou uma carequinha. Então eu quero curtir um pouquinho da minha vida, né? Antes que a minha sanidade acabe. Aí, coçar meus olhos. Vamos lá. Paulo Roberto, que já quanto ao requerimento, mas nas instalações que você realizou, acumulou água? Não acumula água, não. Por quê? Se nós estamos falando aqui não sei nem do que você está falando aqui direito, porque eu acho que eu li sua pergunta mais para cima. Mas não acumula água, não. Tem sua cuba é quadrada, ela tem que ter o fundo xado, então tem que ter inclinação. Se é rampa, ela tem que ter inclinação da mesma forma. Cuba esculpida não pode acumular água, tá? Leandro Cardoso, Jair Lixadeira Úmido, Tauf, vale a pena? Não faço ideia, meu amigo. Eu nunca tive uma dessa. Então eu não sei te falar. Eu nunca usei, não. Felizmente. Gostei do que você faz e gosto do trabalho com isso. Que bom. Obrigado. Valdício, Jair, boa noite. Com sua experiência, o que você me diria? Comecei a minha empresa sem nenhum recurso. Estou com dificuldade financeira. Não, isso que eu já respondi. Jair tem uma dúvida. Manda. Fiz um lavatório esculpido sem rodopia. Coloquei a peça com PU. Minha dúvida é se devo fazer acabamento com massa plástica em cima do PU ou rejuntar. Normalmente eu faço com massa plástica. A ideia quando você faz sem rodopia é que você consiga fazer aquele desbaste e ele fique bem coladinho, né? Bem coladinho mesmo, para que não tenha visibilidade. O PU, se ele ficar visível, ele vai juntar fungos. Tá? O PU, ele diferente do silicone, ele vai juntar fungo sim. Então normalmente eu uso o PU, limpo o excesso e dou um acabamentinho de massa plástica. Mas a ideia é que você deixe a instalação mais colada possível, tá bom? Quando de preferência, se for o caso, você pegou um projeto ali em andamento e vai ser uma cuba esculpida sem rodopia. Isso acontece muito. Talvez é o mesmo piso, tu quer ter intenção de continuidade, você pede para deixar a fiada de cima da peça para instalar depois. Então você instala a bancada encostada no reboco e o azulejista vai descer o piso rematando na bancada. Aí fica mais interessante. Jair, qual a sua opinião do desenvolvimento que a porcelanataria teve do seu começo até hoje? Cara, a porcelanataria cresceu muito e vai crescer mais ainda. Eu te falo que ela ainda não está no ápice. Tem muita gente que não conhece. Tem muita gente que não faz ideia o que é isso. Não está difundido. Tá? Então é onde que quem está começando agora é igual na época de telecena. Ganhou dinheiro quem começou com telecena primeiro. Porque hoje está assim, ó, não está difundido. Pouca gente, pode falar, pela quantidade de pessoas que existe hoje no país, pouca gente conhece. Algumas pessoas, não são muitas, já estão trabalhando no segmento, em vista do começo, não, pode dizer que tem muitas em vista do começo trabalhando, mas poucas pessoas são profissionais de verdade, né? Pode ser considerado, né, especialistas naquilo ali. Tem muita gente que está fazendo por hobby, tem pessoas que estão fazendo para aumentar a sua renda, mas se você for estudar aí, a nível Brasil, quantas empresas que possam ser chamadas de empresa de porcelanataria existe? São muito poucas. É diferente de marmoraria, porque para abrir uma marmoraria hoje, você tem que ser empresa, você tem que ser CNPJ, você tem que ter um ponto fixo, você tem que ter estoque, você tem que pagar imposto. Para ser um porcelanatarista, para quem está começando, você não precisa de nada. Você não precisa de nada. No quintal da sua casa você vai começar. Agora, profissionalmente, quantas porcelanatarias registradas vocês conhecem? Que são conhecidas hoje? Então, são poucas.
O mercado vai crescer muito ainda. Vocês podem acompanhar a tendência, as empresas de piso, as empresas de ferramentas estão mudando os seus conceitos, né? Estão tendo visões diferentes devido ao aumento da porcelanataria, devido ao aumento dessa tendência. Vai crescer muito ainda. Por isso que vocês devem comprar meu curso online de nichos em porcelanato e já se capacitar no mercado. Agora eu tenho que vender, agora vocês têm que aguentar. E finca o dedo nesse like aí também, por favor. Na verdade, eu já tenho minha empresa faz 3 anos, alvará, licença funcionária, estou com dificuldade financeira, devo continuar com o meu potencial pelo sócio. Continuo com a mesma opinião, né? Quando a gente tem dificuldade financeira e você tem empresa, se você está trabalhando direitinho, você deve ter linha de crédito no banco. Então, dá uma guinada. Empresa, se não está dando dinheiro, alguma coisa está acontecendo. Veja se você está tendo gastos que podem ser cortados, reduz funcionário. Se você está com dificuldade financeira e tem funcionário, dispensa seu funcionário. Infelizmente, é isso que você tem que fazer. Quando uma empresa está no buraco, você tem que saber a hora mais rápida possível de você parar os seus gastos. Quando entrou a pandemia, eu tinha 2 funcionários, né, com 1 ano de loja. Quando eu vi que a coisa estava séria mesmo, que era uma situação que atacou o Brasil inteiro, atacou o mundo inteiro, né? O Brasil não, o mundo inteiro. A primeira coisa que eu fiz foi dispensar minha equipe. Dispensei todo mundo. Gente, muito obrigado, mas ou eu dispenso vocês, né, e vocês vão lá receber seu seguro-desemprego e segura as pontas, ou nós tudo tá na bosta. Então você tem que saber a hora mais rápido possível de você dar a brecada no que você puder. Reduz funcionário. Eu costumava ir no lanchinho, não vou em lanchinho mais. Eu pagava uma internet melhor. Reduz o que você puder, volta pro seu mínimo. Aí você vai se restabelecer. Se não é essa a condição, você tem linha de crédito, faz um financiamento, vê o que você tem que mudar na sua empresa, muda a sua estratégia, né? Mas esse negócio de sócio, sei lá. Eu pensei muito em ter sócio quando eu passei dificuldade. E eu acho que o que me salvou foi eu não ter mexido com sociedade. Foi ter segurado as pontas, né? Ter usado o que eu tinha. Regredido mesmo. Obrigado com a sua opinião, Márcio Pugliese. A gente falou agora há pouco. De novo, a pergunta é sobre o nicho. Quanto a caída embaixo que você instalou, já acumulou água embaixo? Não, cara, não sei. Eu acredito que acumula. Não tem jeito de não parar uma aguinha ali. Para não parar uma água, eu tinha que ter colocado uma queda boa lá, né? Com certeza vai parar a água. Mas você acha que isso num banheiro, mesmo se tiver queda, não vai parar a água? É uma questão de uso. É igual, água de pia. Água em cima da pia. Aí a pessoa entra muito com aquele negócio. Tem que fazer o rebaixo? É interessante fazer o rebaixo. Por muito tempo eu não fiz, depois eu passei a fazer. Legal, esteticamente, interessante e tal. Mas só por ter o rebaixo, toda a água que cai em volta da pia vai para dentro da pia? Não. Você não tem que rapar? Você não tem que secar? O banheiro, quando você usa o banheiro, que você toma banho, por mais que você tenha uma super queda lá pro ralo, a água vai toda pro ralo? Você não tem que rapar? Então essa é uma cultura que você tem que colocar na cabeça que, dependendo do que você criar na mente do seu cliente, ele vai começar a comprar produtos descartáveis, né? Se você usa um copo, você lava ou você joga fora? Se quer jogar fora, compra um descartável. Então eu começo assim, eu bato muito nessa tecla. Existe tudo na vida, tem que ter manutenção, tá? Bancada de mármore precisa de manutenção. Ou você acha que bancada de mármore e granito não tem manutenção? Tem que ter. Você acha que ela vai ter aquele brilho, né, aquele aspecto dela ali pro resto da vida? Não, não vai ter. Bancada de porcelanato tem que ter manutenção. Tem que ter uma hora, talvez, uma limpeza, talvez um tratamento na meia esquadria. E a mesma coisa se dá nessas questões. Água no nicho. O cliente não pode terminar de lavar seu banheiro, passar um rodinho, um paninho ali, deixar seu nicho bonitinho. Então vai do zelo dele, tá? Uma cliente uma vez perguntou para mim assim, era bancada branca. E eu acho que eu já estava era uma amiga de faculdade, né? E com o estupim já curto, né? A gente estava tendo uma situação difícil lá, porque você fala assim, tem que ser assim, e o cliente começa a querer atravessar e as coisas começam a dar errado. E você vê, no meio da obra em andamento, ela questionou que a minha esquadria da bancada dela estava tudo suja. Então deixa de ser cebosa, cata uma bucha e vai lavar. Sua bancada não é autolimpante, ela não se limpa sozinha.
Então, o cliente tem que entender que ele tem que lavar, ele tem que cuidar, ele tem que dar manutenção no que ele está usando, né? Às vezes a gente perde um pouco a compostura, tá? Então, são pensamentos que eu tenho. Não sei se vai clarear um pouco a sua mente. Já vi um vídeo seu de um vaso de planta e resolvi fazer vaso para vender. Você acha que é bom vender os vasos de porcelanato? Com certeza, se você está vendendo, é bom vender tudo que você põe para vender, é sinal que você está ganhando dinheiro, né? Eu já vi muita gente. Se eu falar para você que eu me dediquei mais a fazer vídeo para o canal do YouTube. Nosso canal do YouTube já tem quase mil vídeos postados, tá? Inúmeros passo a passo, inúmeros. De tudo que vocês me perguntaram, eu já postei no YouTube lá. Só que tá lá, pra vocês procurar, né? O vídeo do vasinho foi o vídeo que mais me motivou a fazer vídeos pro canal, a tentar ajudar pessoas postando conteúdo. Nessa época do vídeo do vasinho, era bem comecinho que eu comecei a postar vídeo, o meu WhatsApp ficava exposto. Nessa época eu recebia contato de 70, 80 pessoas. Você imagina como que era a minha vida. Só que eu tinha tempo, né? Hoje eu não tenho tempo, eu não posso fazer isso. E uma vez eu recebi um depoimento, né? A pessoa me mandou uma mensagem e me tocou muito. Ela mandou um textão, tá? Já no textão já contava assim, mais ou menos eu lembrar as palavras. Pô, às vezes você nem vai ler essa mensagem que eu tô te mandando, mas eu queria te mandar essa mensagem para te agradecer pelo vídeo que você fez ensinando a fazer o vasinho. Só para você ver que tanto que tem pessoas no mundo que são carentes de instrução, né? Carente de um incentivo. Essa pessoa estava passando por uma dificuldade financeira muito grande, estava vivendo de ajuda de parentes e amigos há muito tempo, que não arrumava serviço, né? Não sei, eu acho que a região era mais debilitada, e essa pessoa não conseguia... Não estava se sentindo digno mais, né? Eu acho que um pai de família que não dá conta de pagar as contas de casa, que não dá conta de colocar comida em casa, a gente não vai se sentir bem. Acho que isso fere muito, né, o ego da gente. Então não é legal. E aí essa pessoa disse que viu esse vídeo e tomou a iniciativa e fez, porque é muito simples fazer. E fez uma quantidade lá e começou a vender, e as pessoas, acho que é bonito, e comprava, talvez comprou para ajudar também, né, porque fazendo a parte dele, e ele conseguiu juntar R$500 e fez uma feira, e catou esse dinheiro e fez uma feira, e se sentiu digno de novo, se sentiu homem de novo, e estava entrando em contato para me agradecer. Cara, aquilo eu rupiava, agora de eu lembrar, até a barba rupeia, e eu falei, cara, olha o poder que a gente tem de ajudar as pessoas, né, com um simples vídeo. Então foi a partir dali que eu comecei a fazer mais vídeo pro canal, a dedicar mais, falei, olha, dá para ajudar, dá para fazer um pouquinho, passar um pouquinho do que a gente sabe para as pessoas, apesar que até eu estava aprendendo muito naquela época. Então é possível sim você ganhar dinheiro com tudo. Existe lá o Geraldo Rufino, né, de catador de latinha milionário, com latinha, ficou rico, né, foi o pontapé inicial. Acho que tudo que se planta, colhe. Eu trabalho fazendo pinhas esculpidas desde... Estou trabalhando em um prédio 32 andares para me montar minha porcelanataria. Que bom! Jabuqui Acabamentos, boa noite, Jair. Para ajudar a não parar água no nicho, é preciso fazer a instalação correta. Se ficar abaixo da média, certo, com certeza vai para a água. É isso aí. Eu tinha visto ali, eu acho que soltaram um comentário grande aqui no Instagram. Vou tentar voltar aqui, segurar aqui. Deixa eu segurar. Aí, beleza. Geraldo Almeida. Aqui em Goiânia, a porcelanataria começou a crescer há 5 anos atrás, mas caiu bastante esses últimos 2 anos. Preocupo em investir no ramo e continuar a cair por aqui. Você disse há pouco, a tendência é... então vou te responder. Você está dizendo que caiu bastante. Deixa eu fechar aqui o comentário do YouTube. Se você tiver noção do tanto de solicitação de orçamento que eu tenho de Goiânia, porque meu prefixo é 64, né? Eu morava pertinho de Goiânia, você não faz nem ideia do tanto de orçamento que as pessoas me procuram ali de Goiânia, ali de perto. Eu tenho um aluno que fez curso presencial comigo ali em Séries, que não fica sem serviço hora nenhuma. Então essa questão de orçamento de procura cair é porque você, né, ou as pessoas, ou a pessoa que talvez você conhece, está esperando o cliente vir até você. E não é assim que a roda funciona.
Você tem que fazer o cliente te ver. Se você não divulga, se você não investe na sua publicidade, eu não estou falando em investimento financeiro. Meu canal cresceu organicamente, eu não pago o impulsionamento na internet para ter visibilidade. A gente vai talvez investir agora porque é um projeto diferente, né? Mas se você não investir numa publicidade pessoal, no marketing, panfleto, cara. Uma das primeiras coisas que eu fiz quando eu comecei foi comprar panfleto. Dava final de semana, eu catava minha bicicletinha e eu saía rodando nos bairros que estavam construindo e colocando panfletinho nas caixas de correio. Foi assim que eu fui visto. Então, tem sim, ela está crescendo cada dia que passa. É gente procurando orçamento o tempo inteiro, né, porque está visível ali. Então não é aí que não tem, não. É porque não está sendo visto. XP, Jair trabalha seco a úmido, qual você acha melhor? Eu trabalho na grande maioria a seco, tá? Eu trabalho a úmido apenas quando é uma produção grande de um mesmo tipo de corte, para ajudar a refrigerar o disco mesmo. Eu até coloquei esse detalhe no nosso curso de nichos, quando eu vou montar a linha de produção de nichos. Às vezes a gente vai montar lá, vamos pôr, eu peguei um hotel uma vez, foram 80 nichos. Então é muito corte, é muito. Se eu for trabalhar a seco, o disco para porcelanato ele é muito fino, ele vai flambar, né? Vai ficar dançando. E aí sim eu monto na minha bancada de 45 e trabalho a úmido. Mas na grande maioria eu trabalho a seco, tá? Já estou com problema na massa plástica que solta desacabamentos depois de um tempo. Como corrigir? Primeira coisa, você tem que analisar o que está acontecendo para ela soltar. O que faz uma massa soltar? Tá sujo, superfície tá suja, a superfície tá fechada demais, não sei se esse é o caso, ou a sua massa. Você não está trabalhando com uma massa macia, está trabalhando com uma massa muito seca. Tá? Então você tem que analisar. Na grande maioria que a massa vai soltar é superfície suja, é superfície molhada, é massa velha, massa dura, é o que vai fazer essa massa soltar. Né? Se não é nada disso, essa massa não solta fácil não, tá? Vai lá, vamos lá, vai lá. Ó, deixa eu ver se tem perguntas aqui no Instagram. Pessoal do Instagram podia comentar aqui no YouTube, ia me ajudar tanto. Olha a dificuldade que eu tenho que ler essas pixingueiras aqui. Mas nós tenta ler aqui. Vamos ver aqui se a gente acha. Luciano, já estou com dificuldade para contratar mão de obra. Estou com muito trabalho, não estou dando conta. Então, capacita a sua mão de obra, né? Tem que ter um começo. Isso aí não é fácil, não. Realmente, mão de obra é a parte mais difícil. O Instagram aqui é difícil demais de acompanhar o chat nele. Vou fechar o chat aqui só um pouquinho, só para me ver. Negócio. Beleza. Pessoal, a gente já está com 1h30 de live aqui, né? A garganta já está seca. Eu espero que você tenha gostado dessa live, que ela tenha te ajudado, né, de alguma forma. Espero ter respondido a sua pergunta da melhor maneira possível. E vamos lá, o pessoal que tem interesse no nosso curso online de nicho, compra nem que seja para me ajudar, gente. Gastei pra caramba. Deixa eu ver se eu tiro pelo menos meu dinheiro de volta, senão eu vou ficar frustrado e não vou mexer com esse negócio de curso de nicho mais não. O WhatsApp da nossa loja tá aqui em cima para você comprar. Como eu falei, por mim, eu vou fazer lançamento. E no lançamento é o seguinte... Quando a gente lançar o curso, vai ser apenas 7 dias de venda, tá? Quem quiser comprar antecipado, já está comprando. Já tem uma galera que comprou aí. Eu acho que segunda-feira agora eu já coloco esse pessoal para receber os primeiros vídeos, que já tem vídeo lá na Hotmart, tá? A produtora parece que vai gastar mais ou menos 10 a 15 dias para me entregar os vídeos, mas essa semana que vem a gente já vai subir mais. Tá tudo gravado, graças a Deus. Então, por isso que eu estou confiante em poder vender, porque tá pronto, tá gravado. A gente tá cuidando daquelas partes bonitinhas, de colocar as escritinhas bonitinhas lá, só isso, tá? Mas o curso tá pronto gravado, né? O que mais? Então, quem for comprar antecipado, tá aí com esse super desconto, vai participar, né, de uma conferência comigo,
se eu não me engano, acho que 15 dias depois, porque eu quero que você, o curso, não vai ser moleza não vou te dar moleza nesse curso não, quem for fazer, tá? Então tá em as etapas que você vai receber as tais aulas, vamos pôr, você chegou na aula de mês quadrilha, a próxima aula você não vai receber ela de imediato, eu quero que você pratica, porque eu quero que você tenha resultado realmente, que você consiga fazer esse grama desse nicho, porque senão eu vou falar assim, pô, gastei meu tempo, gastei meu dinheiro, e o pessoal não tá aprendendo. Então tem que ter disciplina. E eu vou pegar no pé, vou encher as paciência mesmo. Você vai ficar vendo minha cara lá assim em cima de você, igual nos meus cursos presencial. Show de bola? Então, muito obrigado por vocês terem assistido nossa aula aqui. Deixa eu só responder o último aqui, que eu acho que eu já respondi. Ô Raimundo, como é que você tá? Curso presencial, provavelmente, tá? Eu vou definir uma data certinha, mas vai ser lá para junho. Nesses próximos meses agora eu não vou realizar curso presencial. Vou montar 2 turmas para junho. Eu vou montar uma turma para Cuba e nicho e vou montar uma turma, vai ser a primeira turma para cozinha em porcelanato. Beleza? Então a gente vai fazer dessa forma. Então quem tiver interesse aí no nosso curso presencial, já vai preparando para essa data. Vou tentar jogar para um mês de férias ali, alguma coisa assim. Não sei como funciona não. Show de bola? Forte abraço pra você, finca o dedão nesse like. Você não likeou aí não? Dá um like, compartilha aí agora, gente. Eu vou encher o saco. Amanhã eu vou fazer outra live, vou tentar preparar outro conteúdo pra gente, tá? Se você não te respondi sua pergunta, amanhã por volta de 7h30, 8 horas, você entra de novo, faz sua pergunta logo cedinho. De preferência, faz aqui no YouTube, porque aqui eu vejo o chat mais fácil, tá? Vou mostrar seu comentário, vou divulgar a sua empresa pra você e te dar aquela força. Fica todo mundo com Deus aí, obrigado pela participação e vamos descansar.